Olá, seja muito bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre uma ideia, uma noção muito importante para a psicanálise que muitas vezes é negligenciada, que surge no Freud na psicanálise mais clássica, mas avança e atravessa toda a psicanálise, todo o tempo de construção psicanalítica até hoje, que é a noção da psicanálise do corpo. Pois é, do corpo, porque não existe psicanálise, ou seja, a análise da nossa psique, da nossa alma, sem a compreensão de como a mente influencia no corpo. Isso está posto num aspecto muito simples que foi desenvolvido pelo Freud chamado TRIB, traduzido, para as versões nos Estados Unidos como instinct, ou seja, instinto, mas para nós, de uma maneira mais direta do alemão, traduzido como pulsão. A pulsão ela nasce de uma relação íntima com o corpo. E onde isso está estabelecido? Uma noção muito simples chamada noção de apoio. O que é a noção de apoio na psicanálise? Como é que ela, vamos dizer assim, traz com força essa ideia do corpo para nós? Além dos aspectos de conflitos internos, das histéricas, por exemplo, do Freud, que tinham e viviam, assim como nós vivemos de certa forma, sofrimentos no corpo e que tem a ver com a nossa alma, com aquilo que a gente sofre na mente e atinge o nosso corpo, psoríase, alopecia e por aí vai, muitas doenças, muitos problemas que atingem o nosso corpo. A noção de apoio é uma noção que surge, da relação da criança com o seio materno. Quando a criança ela experimenta o seio da mãe, ela não só sacia uma necessidade fisiológica, como ela descobre algum prazer para além da necessidade. Então, para além da necessidade. A necessidade ela pode ser completamente extirpada, ela pode ter um fim. Então, quando você vai ao banheiro, quando você come, como você dorme, você dá fim, até um certo tempo, àquelas questões que você necessita realizar. Mas quando se trata de prazer, isso nunca acaba, isso é sempre rebaixado. Isso surge no primeiro contato, na primeira fase do desenvolvimento psicossexual desenvolvido pelo Freud, chamado fase oral. Aquela que o Freud vai dizer que é mais ou menos de 0 a 18 meses, onde a criança experimenta o seio da mãe e descobre um prazer para além da necessidade. Esse prazer pode ser visto, inclusive, nos aspectos representativos do seio materno. Por que uma criança usa uma chupeta para se acalmar, para dormir, para ficar quieta, para relaxar, se sentir melhor? Não é porque é uma chupeta, é porque ali na boca há então uma espécie, no corpo, de saciedade psíquica, não só do corpo, mas psíquica, que o corpo exige à mente. Inclusive, isso é um dos aspectos da pulsão. O Freud vai definir a pulsão assim, como a exigência que o corpo faz à mente. Olha só que interessante. E não só isso. Ele vai dizer que é o estado fronteiriço entre o somático e o psíquico. Então olha como as nossas experiências no corpo estão completamente relacionadas à mente. E é por isso que o corpo ele precisa ser muito visto na psicanálise. A relação entre os dois é uma relação íntima e um sem o outro praticamente não existe. Então a gente precisa entender de que a psicanálise do corpo é uma psicanálise que deve ser pensada, trabalhada, vista e valorizada. Então a pulsão está aí para mostrar isso. A noção de apoio, que vamos dizer assim, apoia a pulsão para que a pulsão então aconteça, ela deve ser entendida. Então o corpo está aí, presente, para a gente entender as exigências que nos são feitas na mente.